pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja, né? Hoje iremos dar continuidade ao nosso conteúdo, que é polinômios, certo? A gente viu o que era um polinômio, a gente viu o grau de um polinômio, os coeficientes e o termo independente dele, certo? Tudo isso foi visto. E também a questão do valor numérico e a raiz desse polinômio. Tudo isso foi visto nos vídeos anteriores. Agora em diante a gente vai observar as operações com esses polinômios. Que operações são essas? São aquelas operações simples, as 4 operações básicas, que são adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? Para a questão da divisão, eu vou fazer um vídeo especial para ela, porque muita gente já tem dificuldade em dividir números naturais. Para a gente trabalhar com polinômios vai ser bem mais complicado, então vai ser um vídeo especial só com divisão de polinômio, ok? Então, como eu falei para vocês, as operações que é o que vamos ver agora, operações com polinômios. A primeira operação que a gente vai analisar é a adição e a subtração, certo? No primeiro exemplo, foram dados 2 polinômios aqui, ó. P de x, polinômio em relação a x, e o Q de x, esse polinômio em relação a x, certo? Lembra que essa letra aqui ela pode trocar à vontade, não é obrigado a ser a mesma letra. Então, no primeiro exemplo diz o seguinte: qual o valor de P de x mais Q de x? Então eu quero saber isso aqui, sabendo que P de x vale esse polinômio e Q de x vale esse polinômio. Vou detalhar aqui, é o que a gente vai precisar, certo? Coisa importantíssima para a adição e a subtração. São chamados de termos semelhantes. Isso eu já falo em sala de aula. Quando eu estou dando aula, que a gente trabalha com a questão dos termos semelhantes, eu sempre dou uma revisadinha sobre isso. E o que são termos semelhantes? Esses termos semelhantes são termos parecidos, certo? Que a gente vai observar agora. E o que é esse parecido quando a gente observa um polinômio? É a minha parte literal. Como assim a parte literal? É a parte que tem a letra. Então, se eu tenho, por exemplo, x ao quadrado, eu vou observar no outro polinômio que também quem tem x ao quadrado. Então, eles são semelhantes por conta disso. A minha parte literal, que se chama a parte da letra x ao quadrado, elas são idênticas. Aí eu só vou observar o meu coeficiente e vou resolver esse coeficiente. Então, é isso que vai acontecer. Então, verificando aqui, o que é que vai acontecer? Vou pegar meu P de x e somar com Q de x. Vou colocar aqui detalhado. Meu P de x vale 3x ao quadrado mais 2x menos 1. E eu vou somar com o Q de x, que é esse daqui, ó. Menos x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2x menos 5. Ok? Então é isso que vai acontecer. Vou observar quem daqui é semelhante com daqui e eu vou resolver a parte do coeficiente, a parte numérica. E o que vai acontecer com essa parte literal, com essa letra? Só vou repetir. Somente isso que vai acontecer. Então, observa o seguinte. No primeiro caso aqui eu tenho x ao quadrado, a minha parte literal é x ao quadrado. Aí eu vou observar no outro polinômio, onde é que está x ao quadrado? Está aqui, ó. Temos uma coisa importantíssima. Todo polinômio ele sempre fica numa ordem. A ordem referente ao meu grau. Lembra do grau? Então, da minha potência, então a maior potência ela sempre vai ficar na frente. E eu tenho uma maior potência aqui, ó, cubo, elevado ao cubo. Aí você observa, isso daqui, tem alguém semelhante lá no primeiro caso? Não tem. Então, se não tem, esse valor daqui eu só vou repetir, certo? E ele vai ser primeiro. Por que ele vai ser primeiro? Porque ele tem a maior potência. Então, vai ficar menos
x ao cubo, ok? Vou pegar esse e resolver com esse. Por que eu tenho que resolver os dois? Porque a minha parte literal é igual. Parte literal x ao quadrado, x ao quadrado. E como é que eu resolvo? 3 mais 4. Como tudo é positivo, vai ficar tranquilo. 3 mais 4 é igual a 7. E esse 7 é positivo. Lembrando a vocês que a parte literal só faço repetir. Eu não faço mais nada com ela. A parte literal é x ao quadrado. Certo? Continuando. Já foi esse daqui, certo? Que foi a primeira parte. Esse com esse já foi resolvido. Agora, x elevado a 1. Lembra que aqui tem 1 oculto. Quem é semelhante a ele aqui? Menos 2x, porque aqui também tem 1 oculto. Então, eu tenho mais 2x somado com menos 2x. Primeiro jogo de sinais, ó, mais e menos. Vai ficar menos. Eu tenho 2 e eu estou devendo 2. O que é que vai acontecer? Isso vai dar 0. Então, se eu tenho 2 e eu estou devendo 2, eu vou pegar meu 2 e vou pagar esse 2 que eu estou devendo. Então, se eu vou pagar, então, vai zerar. Então, se vai zerar, isso aqui ó, não vai servir mais. Porque não adianta colocar o 0 aqui. Esse 0 não vai influenciar para meu polinômio. Ok? E por último, que se chama termo independente. Chamado termo independente porque não tem nenhuma letra que o acompanha. Menos 1, ele não tem letra nenhuma que acompanha. Então, quem é que não tem letra lá no outro polinômio? Menos 5. O mais daqui com o menos daqui vai ficar menos, certo? Se eu estou devendo 1 e eu estou devendo 5, estou devendo 1 a uma pessoa, estou devendo 5 a outra pessoa. Quer dizer que no final eu estou devendo 6. Então, isso aqui é a soma do meu polinômio. Peguei meu primeiro polinômio e somei com o segundo polinômio. Somente isso, com relação à minha adição, ok? Agora vamos observar a subtração, que é o segundo exemplo que eu coloquei aqui para vocês. A subtração a gente tem que tomar bastante cuidado, porque vai ter muita regra de sinal, certo? E por que eu coloco esses parênteses aqui, ó? É exatamente por conta da minha subtração. A minha subtração ela vai ter um processo que eu também já explico em sala de aula quando eu mostro em outros assuntos, certo? Então, o que é que vai acontecer? Vamos lá analisar. Sabendo que P de x é esse polinômio e Q de x é esse polinômio, qual é o valor de P de x menos Q de x? Então, vamos lá. Meu primeiro polinômio é o P de x, vou colocar aqui entre parênteses, 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Vou diminuir, porque é uma subtração, do meu segundo polinômio, que é Q de x, 5x ao quadrado menos 3x mais 4. Ok? É aqui que está o processo da subtração. Que processo vai ser esse? Toda vez que eu tiver um negativo antes de um parênteses, ó, um negativo antes de um parênteses, quer dizer que tudo que está dentro desse parênteses vai mudar o sinal, certo? Então é isso que vai acontecer. Tem dois métodos de você resolver. Como? Você já pode fazer direto. Fazer o jogo de sinais aqui a menos e mais, por exemplo, vai dar menos. Aí você tem que lembrar, aqui vai ser menos, não vai ser mais. Então, esse é semelhante com esse, eu vou pegar 3 menos 5, certo? E o outro processo, que eu acho um processo mais abrangente, que você vai entender melhor, é esse daqui, ó. Você repete o primeiro polinômio, não vai fazer nada demais, só repetir. E tudo isso aqui não vai trocar o sinal. Se tudo isso vai trocar o sinal, então essa operação aqui é porque ela está fazendo o jogo de sinais com ele, ó. Menos e mais vai ficar menos, menos e menos vai ficar mais, e menos e mais vai ficar menos. E ao invés de ser uma subtração, vai ser uma adição, mesmo um processo desse. Então, se você já entendeu essa parte aqui vai ser fácil demais. Então, voltando, eu tenho meu primeiro polinômio menos o segundo polinômio. Quer dizer que meu segundo polinômio,
está trocando de sinal, certo? Então, se tudo vai trocar de sinal, eu troco a minha operação também. Então, aqui vai ficar mais fácil. Vamos observar agora, faltou o quadrado desse aqui. Vamos observar agora quem são os termos semelhantes, é o mesmo processo desse. Quem é semelhante com 3x ao quadrado? Aí eu vou observar, aqui eu tenho x ao quadrado, quem é que é x ao quadrado lá no meu outro polinômio? Menos 5x ao quadrado. Então, como é que resolve? 3 menos 5. Se eu tenho 3 e eu estou devendo 5, eu pago os 3 e eu fico ainda devendo 2. E a parte literal, que é x ao quadrado, eu repeto. Já resolvi esse com esse. Meu outro polinômio, eu tenho x elevado a 1. Lá também eu tenho x elevado a 1. Aqui, ó, x elevado a 1. Eu estou devendo 4, mas eu paguei 3, quer dizer que eu ainda vou ficar devendo 1. Aí vai ficar 1x. Esse 1 ele pode ficar oculto, certo? Ô professor, mas eu eu me complico se eu colocar lá o 1. Não tem problema. Coloca. Se você acha melhor colocar, não vai ter problema nenhum. Então, esse daqui já foi com esse. E o 1, que se chama termo independente, porque ele não tem letra nenhuma acompanhando ele, eu vou observar com quem não tem letra nenhuma lá do outro lado. Então, se eu tenho 1 positivo, eu tenho. E eu estou devendo 4, então eu pago 1, mas eu ainda fico devendo 3. Acabou. Então, eu vou ter aqui a minha subtração desse polinômio. Não é fácil? Bem rapidinho. Vou colocar um outro exemplo aqui. Só que esse outro exemplo a gente vai partir para multiplicação, certo? E essa multiplicação é uma multiplicação de um polinômio por um número real, certo? Quais são os números reais? São números positivos, negativos, fração, números decimais, números racionais, que são as raízes que não são exatas, certo? Tudo isso são números reais, abrangendo todo o conjunto numérico, certo? Só vai faltar os irracionais e o complexo, beleza? Mas vamos lá. Quando eu tenho uma multiplicação de um polinômio por um número real, vou colocar aqui aleatoriamente, menos 2 multiplicado por esse polinômio, menos x à terceira, mais 4x ao quadrado, menos 2x mais 5. Eu tenho um número real multiplicado por um polinômio, simples de fazer, mesmo processo. A parte numérica, ela vai ser multiplicada, e a parte literal, que é a parte que contém a letra x à terceira, x ao quadrado e x, ela vai só repetir. Então, é isso que vai acontecer na multiplicação de um número real por um polinômio. Qual é o número que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 1 oculto, menos 1. Então, vamos lá. Multiplicação. Se os sinais são iguais, o resultado é positivo. Se o sinal é diferente, o resultado é negativo. Sinal igual, então o resultado é positivo. 2 vezes 1 vai dar 2. Então, a minha parte literal eu só vou repetir. No outro caso, esse com esse, os sinais são diferentes. Então, vai dar negativo. Quanto é 2 vezes 4? 8. A minha parte literal eu só vou repetir. No outro caso, sinais iguais. Então, vai dar positivo. Quanto é 2 vezes 2? 4. A minha parte literal eu só vou repetir. E no último caso, os sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, o resultado é negativo. 2 vezes 5, 10. Não tem parte literal, acabou. Então, isso é a minha multiplicação de um número real por um polinômio. Ok? Dando continuidade aqui, no último caso a gente viu a multiplicação de um número real por um polinômio. Agora a gente vai ver multiplicação entre polinômios. Então eu vou ter 2 polinômios, ou mais, pode ser mais, certo? E eu vou multiplicar esses 2 polinômios. Olha aqui, dados esse polinômio daqui e o segundo polinômio daqui,
qual é o valor do primeiro vezes o segundo, certo? Então, primeiro eu vou botar aqui meu primeiro polinômio multiplicado pelo segundo polinômio. Então, meu primeiro polinômio é 3 de x menos 4, multiplicado pelo segundo polinômio, que é x ao quadrado menos 2x mais 5. Ok? Então, vamos lá. Como é que isso vai ocorrer? Toda vez que eu tiver multiplicação entre polinômios, o que é que vai acontecer? Cada termo do meu primeiro polinômio, isso aqui é um termo, isso aqui é outro termo, cada termo, se tiver mais, vai ser mais, certo? Cada termo ele vai multiplicar por todos esses aqui, ó. É isso que vai acontecer. Esse termo vai multiplicar por esse. Depois ele vai multiplicar pelo segundo daqui e ele vai multiplicar pelo terceiro. Depois, o segundo termo vai fazer o mesmo processo. Multiplica pelo primeiro daqui, multiplica pelo segundo e multiplica pelo terceiro. E como é que se chama isso? Isso se chama uma propriedade. Que propriedade é essa da multiplicação? Distributiva. Porque os valores do meu primeiro polinômio estão sendo distribuídos na minha multiplicação. Certo? Então vamos lá. O que é que vai acontecer? E outra coisa importantíssima, a gente vai relembrar uma propriedade da potenciação, certo? Na multiplicação, o que é que vai acontecer com a minha potência? A gente vai observar isso aqui também, que eu vou colocar separado, certo? Então vamos lá. Vou pegar os resultados aqui e vou colocar desse lado, certo? Meu primeiro termo, que é 3x, ele vai fazer esse processo, ó. Vai multiplicar pelo primeiro, depois vai multiplicar pelo segundo e depois vai multiplicar pelo terceiro. Eu vou multiplicar a parte numérica, os meus coeficientes. Então vamos lá. Esse é positivo, esse também é positivo. Quanto é 3 vezes 1? 3. Tranquilo? Vai tranquilo? Só que eu tenho uma parte literal. É isso que vai complicar aqui, ó. Que é a propriedade da potência. Que propriedade da potência é essa? Vou colocar aqui embaixo. Meu primeiro polinômio, eu tenho a parte literal x, e o segundo polinômio eu tenho a parte literal x ao quadrado. O que é que acontece? Eu tenho a propriedade da potência. A potência de mesma base. A base é x. Quando isso acontece? Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e eu somo os expoentes. Aqui eu tenho 1 mais 2, 3. Então, quem vai acompanhar o meu resultado lá vai ser x ao terceira. É isso que vai acontecer. X ao quadrado, x elevado a 1, que diga, vezes x ao quadrado. Vai somar 1 daqui com 2 daqui, então vai dar 3. A parte x repete, certo? Isso vai acontecer. Esse valor vai multiplicar o segundo aqui. Primeira parte numérica, os coeficientes. Sinais são diferentes, então vai dar negativo. 3 vezes 2 vai dar 6. E x vezes x. Aqui eu tenho 1, aqui também eu tenho 1. Então vai ficar o quê? 1 mais 1, 2. Então vai ficar x ao quadrado. Certo? Esse mesmo polinômio vai multiplicar pelo meu terceiro valor aqui, ó. Sinais são positivos, então o resultado será positivo. 3 vezes 5 dá 15. E o x não multiplica ninguém daqui, porque não tenho. Então o que é que vai acontecer? Eu vou só repetir o x de lá, porque eu não vou ter a minha propriedade da potenciação. A primeira parte foi feita, só que eu ainda tenho outro daqui. O menos 4 faz o mesmo processo. Menos 4 vezes esse, menos 4 vezes esse, menos 4 vezes esse. E eu vou continuar meu polinômio. Como não vai dar aqui, vou continuar aqui embaixo. Sinais, menos com mais, então vai dar menos 4 vezes x ao quadrado. Uma coisa importante aqui agora, eu não tenho letra nesse, então o que é que vai acontecer? Eu só vou repetir a minha parte literal. Aqui é x ao quadrado, aqui vai ser x, certo? No primeiro caso eu precisava fazer o x com x ao quadrado, eu precisava fazer o x com o x, certo? Mas nesse caso daqui não. Menos 4 vezes 1 dá menos 4 vezes 1 dá 4. Como aqui eu tenho x ao quadrado, então eu só vou repetir. Menos 4 vezes menos 2x,
sinais são iguais, o que é que vai acontecer? Mais, vou colocar aqui embaixo, ó, mais 4 vezes 2 dá 8, e a parte literal é x, então eu só faço repetir. O último caso, sinais diferentes, dá negativo. 4 vezes 5 dá 20. Ok? Então, esse é meu primeiro processo, só que não acaba aqui. Por que não acaba aqui? Na maioria das vezes, na multiplicação entre polinômios, vai ocorrer de eu ter lá termos semelhantes, certo? Lembra dos termos semelhantes da adição e subtração? Então, vai ocorrer aqui. Então, eu vou resolver esses termos semelhantes. X à terceira. Tem alguém aí que tem x à terceira? Não tenho. Então, eu só faço repetir. 3x à terceira. O x ao quadrado, tem alguém igual ao x ao quadrado aqui? Tenho, esse daqui. Então, esse resolve com esse. Ok? Primeira parte literal. Menos 6, menos 4. Estou devendo 6 a um, estou devendo 4 a outro. Quer dizer que eu estou devendo 10. E o que ocorre com a minha parte literal? Repete. Lembra que é uma adição e uma subtração entre polinômio aqui. Certo? Então eu não resolvo a parte literal, eu só faço repetir. 15x, eu tenho a parte literal x. Tem alguém que tem a parte literal x também? O 8. Sinal mais e o sinal daqui também é mais, certo? Então, o resultado vai dar positivo. 15 mais 8 vai dar 23. Repete a parte literal que é x. Então, esse resolveu com esse e sobrou o menos 20. Que menos 20 não tem ninguém igual, acabou. Então, esse será o meu polinômio resultante. X à terceira, x ao quadrado, x, e aqui fica x elevado a zero, que ele não vai servir ali. Então, na multiplicação entre polinômios, é isso que vai acontecer. Voltando, multiplica todos os termos e depois resolve os termos que são semelhantes. Apenas isso. Tranquilidade na quebrada, dinheiro no bolso, sem miséria, é nóis. Vamos brindar o dia de hoje porque o amanhã só pertence a Deus. A vida é louca.